Pessoal, boa tarde, quase boa noite aí, por 4 minutos e pouquinho. Boa noite para quem está aí acompanhando com a gente. Meu nome é William, eu tenho uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, tablets, para tablets e smartphones aqui em Belo Horizonte, a Mobilus. Desenvolvemos em outras plataformas também, mas com foco para aplicativos. E também sou vice-presidente da Sucesso Minas para jogos digitais. A Sucesso Minas já existe há 50 anos. Essa é a 36ª em Inforuso, dessa vez toda online, em função da pandemia. E nós estamos aqui na Inforuso com uma trilha de jogos digitais. Esse ano, além de fato ser online, a gente também juntou com trilhas de outros sucessos de outros estados. Estamos fazendo um evento que está abrangendo todo o país. A ideia é conversar com vocês aqui nos próximos 50 minutos, um pouquinho com o Thiago, sobre as oportunidades no mercado de desenvolvimento de games. E eu vou estar aqui apoiando o Thiago. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação, pode fazer via o chat da apresentação. Não precisa aguardar o final, pode ser a qualquer momento. Se tiver um assunto inerente, a gente já traz diretamente aqui para tornar a nossa conversa mais leve, mais à vontade, para a gente poder passar esse finalzinho de tarde, início de noite aqui. Só para apresentar o Thiago, então, Thiago Zaidan, ele é fundador da Gamecraft Studios, onde ele desenvolve games para as pessoas jogarem e amarem. Atualmente está fazendo Rogue Summoner. Falei corretamente aqui, Thiago? Rogue Summoner, isso aí. Tá certo. Thiago também é professor da pós-graduação e fundador do VSCode, ferramenta para ensinar as pessoas a programarem. Thiago, o público é seu, por favor, nos conte aí como é que está sendo esse dia a dia da parte de desenvolvimento de games aí. Conta pra gente. Muito obrigado, William. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Então, igual o William falou, o objetivo dessa palestra, né, é eu dar uma visão geral do mercado de jogos e também apresentar quais são as carreiras, quais são as oportunidades, como que você pode viver, né, trabalhando no mercado de games ou também empreendendo no mercado. Igual o William falou, o objetivo é ser bastante interativo, então se alguém tiver alguma pergunta, pode jogar no chat, que o William vai ler e ele pode me interromper, que aí a gente vai fazendo bem dinâmico a nossa conversa, e aí no final também eu posso deixar uns 10 minutinhos para a gente poder ficar específico para as perguntas. Então vamos começar me apresentando, né? Quem sou eu, por que vocês querem escutar um pouco, né, sobre o mercado de jogos de mim. Então, eu estou fazendo jogos desde 2015, o meu primeiro jogo foi o Helios Hunt, esse ali em cima, a gente lançou ele em 2017 para PlayStation e Steam. Ele foi um projeto longo de 3 anos, então na verdade eu comecei em 2014, foi 2015, 2014 até 2017 fazendo o Helios, e ele foi nosso primeiro jogo e a gente aprendeu bastante com ele, né? A gente teve alguns erros, principalmente por conta do escopo. Eu vou até falar um pouco mais sobre isso durante a palestra, né? Sobre como que não é muito interessante fazer o seu primeiro jogo maior, né? Muito grande, porque você acaba aprendendo bastante no projeto e na hora que você começa a fazer o jogo é difícil de mudar. Você começa fazendo jogos menorzinhos, você consegue ir iterando bastante e aprendendo muito. E vocês vão ver que a minha pegada no desenvolvimento de jogos é bem parecida com a pegada de startup mesmo, né? Como se eu lido, né, como se cada projeto fosse uma empresa ali e aplico bastante dos conceitos de startup, porque meu objetivo é realmente viver disso e eu acho que a metodologia de startup ela ajuda bastante nisso, mas é claro que o mercado de jogos tem algumas particularidades. Então, depois do Helios, eu fiz o Apoema VR, que foi uma experiência de realidade virtual. A gente lançou ela para shopping, então o nosso objetivo foi fazer ele para o mercado fora de casa, né? A gente fez o Helios para o pessoal jogar no PC, no PlayStation em casa, e o mercado de realidade virtual, como ele é um mercado muito novo ainda e não é todas as pessoas que têm o equipamento, né? Em casa a gente acabou focando essa experiência para o shopping. A gente acabou pegando o início do boom do mercado de realidade virtual, mas ele não foi ele acabou não crescendo na forma como a gente esperava, então a gente acabou não dando continuidade ao projeto, mas foi legal porque a gente expôs em alguns lugares, de novo, foi um aprendizado bem bacana. E depois do Apoema, a gente ficou. Eu falo muito a gente porque a empresa é eu e meu irmão, né? Nós dois somos sócios da empresa, então a gente acabou saindo do mercado de jogos para a gente empreender em outras áreas. Tive a Quer Estágios,
tive 3Z Soluções, que era Estágios, que era uma plataforma de recrutamento estagiário, né, automático. O 3Z Soluções era uma empresa de desenvolvimento de robôs, que é RPA, o nome da tecnologia, e o Viscode, que é uma plataforma é uma ferramenta para o pessoal aprender a programar. O Viscode está até continua no ar, então quem quiser dar uma conferida lá pode entrar no site do Viscode. Mas aí depois, né, dessas 3 experiências ali, fiquei mais ou menos uns 3 anos, né, nesse meio tempo de 2017 a 2020, foi bem interessante porque eu consegui aprender muita coisa empreendendo em outras áreas que eu consegui trazer para o mercado de jogos, né? Eu sempre sonhei desde pequeno trabalhar com jogos, só que o mercado de jogos ele é muito difícil, né? Principalmente porque você lida com projetos, né? Igual eu falei, é uma vantagem, mas também é uma desvantagem. E, e a gente acabou errando bastante, né, no Helios e no Apoema, que faz parte, né? Eu acho que o errar é onde você aprende, mas aí a gente acabou perdendo um pouco o gás e a gente falou assim, vamos explorar novos horizontes, por isso que a gente foi empreender outras áreas, mas aí agora em 2020, né, por conta dessa situação maluca, quarentena, a gente repensou nossa vida e a gente viu que a gente queria voltar ao mercado de jogos. A gente sempre, na verdade, a gente sempre tinha isso, né, no gatilho e estava esperando o momento certo para voltar e a gente acabou emendando com a quarentena, porque, igual eu vou mostrar na palestra, né, o mercado de jogos tem muitas oportunidades, apesar de ser bem difícil. E aí, como uma volta, né, do mercado, eu estou agora fazendo o Rogue Summoner, que é um jogo que a gente vai lançar primeiro para Steam, que vai chegar dia 3 de setembro, né? A gente vai lançar ele dia 3 de setembro na Steam. Essa GIF é do Rogue Summoner, ele é um jogo de estratégia baseado em turnos, é um xadrez, que da vez de você usar as peças de xadrez, você coloca monstro, né? E cada monstro tem um comportamento diferente. Então, o objetivo do jogo é você colocar seus monstros para ganhar dos inimigos. E o interessante é que cada monstro, né? Igual eu falei, tem um comportamento específico. Então, quando você coloca ele, você não controla mais ele. Ele vai, a partir dali, quando você colocar play turn, né? Para rodar a rodada, ele vai exercer o comportamento dele. Então, o jogo é sobre descobrir o comportamento dos monstros e entender qual a melhor forma de usar eles. E aí, só mais uma coisa, antes de começar, o Helios Hunt, a empresa era TLZ Games, e aí, com o Rogue Summoner, a gente acabou mudando o nome da empresa, né? Porque a gente ficou um tempo fora, a gente voltou, e agora é o Gamecraft Studios, igual tá aqui nessa apresentação. Mas então, pessoal, vamos começar. Eu gosto de começar com essa imagem, porque muita gente que tem vontade de entrar no mercado de jogos não tem muita noção que existem vários tipos de jogos, né? Isso aconteceu com a gente, isso é muito normal. Quando você quer entrar no mercado de jogos, você acaba escolhendo um jogo que você admira muito, que você cresceu jogando, e esse tipo de jogo tende a ser um jogo feito por uma empresa muito grande, né? Isso é muito comum, isso aconteceu com a gente. O Helios Hunt ele foi inspirado pelo Crash Bandicoot e o Metal Slug. Quem tem aí entre os 25 até os 35 anos provavelmente conhece esses dois jogos, né? Foram jogos que eu cresci com eles. E, e o problema é que foram jogos que foram feitos por empresas de 50, 60 pessoas e é muito difícil você começar, né? Esse foi um dos erros do Helios, tentando replicar um jogo muito grande, porque a empresa que fez esses jogos que a gente costuma, né, jogar e gostar muito, são empresas gigantescas, que têm uma expertise muito grande, têm um financiamento muito grande, e esse é um dos primeiros erros, é um dos principais erros de quem começa a fazer jogos, né, escolher o tipo de jogo errado para fazer. E aí, por isso que eu coloquei o AAA versus Indie, né? O AAA, que é o AAA, que são jogos maiores, né? São Witcher, Metal Slug, Fallout, são GTA, Counter-Strike, Call of Duty, e os indie, que são jogos independentes, né? O termo indie significa independente, porque esse indie ele significa várias coisas, assim, esse independente, né? Você está independente de uma empresa que está te financiando muito dinheiro, você é independente criativamente, porque essas empresas grandes, às vezes, você acaba tendo que responder para outras empresas maiores. E esses jogos eles costumam ser feitos por empresas, né, por equipes bem menores, né? Tem jogos aí que faturaram milhões que foram feitos por uma, duas, três, quatro pessoas. E esses são jogos que as pessoas deviam começar fazendo, né? Deviam começar se inspirando, porque são jogos que têm um escopo muito menor e é muito mais possível
você fazer eles. Então eu gosto de dividir isso, né? Tem os AAA, que são jogos milionários, franquias que gastaram muito dinheiro, e os jogos indies, que foram feitos por equipes menores, mas isso não tira o mérito, né? Quem está acostumado a jogar sabe que muitos desses jogos aí que estão na imagem faturaram milhões, são jogos muito, muito bacanas, né? São só tipos de jogos diferentes, e isso é importante a pessoa conhecer antes de entrar no mercado, né? Quem tem vontade de trabalhar numa empresa grande, fazer um AAA, vai acabar indo para o caminho de funcionário, né? Trabalhar numa empresa grande. E quem quer fazer os jogos indie, eles podem ou empreender, né? Ter sua própria equipe, ou trabalhar numa empresa de jogo indie, porque essas empresas também acabam contratando muita gente. Mais para frente eu vou mostrar para vocês exemplos de empresas indies, né, e AAA aqui do Brasil. E uma coisa interessante de falar é que mesmo se você quiser começar a sua carreira trabalhando numa empresa de jogo AAA, você provavelmente vai ter que fazer jogos menores antes para mostrar o seu portfólio, né? O mercado de jogos, ele não liga muito para título. É claro que se você fizer uma faculdade, você vai acabar tendo uma trilha de aprendizado, mas o que o pessoal quer realmente é seu portfólio. Ele quer ver quais jogos que você já fez, quais jogos você já trabalhou, e é muito mais tranquilo, igual eu falei, começar com os jogos indie. Então, se você tem vontade de entrar nesse mercado, a primeira dica é: entenda a diferença dos dois e procure jogar jogos indies para você se inspirar nesses jogos para começar a construir os seus. E agora, pessoal, eu vou começar a falar, agora que a gente já diferenciou bastante, né, tipos de jogos, né, o tamanho deles. Eu vou falar um pouco sobre o ciclo de produção de um jogo, né, sobre como que as pessoas começam, né? Como é que elas desenvolvem um jogo. E esse ciclo é legal porque ele serve tanto para as empresas grandes quanto para as empresas pequenas, né? O primeiro passo, eu vou supor que nesse exemplo que eu vou dar para vocês, que é o primeiro jogo da equipe. Então, você provavelmente é um estudante, acabou de formar, ou está na faculdade, ou está aprendendo por fora, e quer fazer um jogo. O que você vai fazer, né? Qual que é o primeiro passo, né? É a iniciação, que é esse estado de mente de quero fazer um jogo. Então, assim, beleza, quero fazer um jogo, que eu vou fazer, preciso de aprender a fazer um jogo, mas mais para frente da palestra eu vou dar umas dicas de ferramenta, mas eu já adianto que hoje tem tudo online, gratuito na internet, né? Então, assim, a pessoa não tem desculpa. Quem quer começar a fazer um jogo, você pode digitar no Google, no YouTube, o nome das ferramentas e começar a aprender. Então, esse é o primeiro passo mais importante, né? Entender que você tem uma habilidade básica ali, não precisa de ser avançado, porque você aprende a fazer o jogo, mas você tem uma noção ali de como fazer, de quais ferramentas vai usar, e você sai da inércia de vou começar a fazer um jogo. E aí você parte para a parte da equipe, né? E a equipe varia muito de tamanho, né? Tem jogos de uma pessoa, tem jogos de duas, de 5, de 10, de 15, e cada tamanho tem uma vantagem e desvantagem, né? A equipe de uma pessoa é interessante porque você não precisa de procurar ninguém, você não tem desculpa nenhuma, né? Você já pode começar a fazer o seu jogo. Então eu acho assim, quem está começando, está em casa, é interessante fazer os próprios jogos sozinho mesmo, se você não conhecer muita gente e tal. Comece a fazer jogos pequenininhos e publicar no itch.io. Mais para frente também eu vou falar sobre as plataformas que você pode lançar o seu jogo. Então, começa a fazer o jogo, lança, faz ali, gasta 2 semanas para fazer cada jogo, aprende bastante. E só que a desvantagem de fazer um jogo sozinho é que você às vezes vai faltar motivação, né? Quando você não tem ninguém ali do seu lado fazendo o jogo com você, isso pode ser bem desmotivador de vez em quando, porque o jogo é um processo penoso, demora, é difícil, então é legal quando você tem uma equipe para ela te dar essa motivação. Mas isso também é uma desvantagem de ter equipe. Quando a equipe cresce muito, né? Eu já conheço muitas pessoas que resolvem fazer jogo ali com uma equipe de 10 pessoas, 10 amigos que saíram na faculdade ou acabaram encontrando em algum evento. E o problema disso é que quando você fica um tempo muito grande, né? Às vezes você fica 1, 2, 3 anos fazendo o jogo com uma equipe muito, né, de 10 pessoas, é que uma pessoa tem muita chance de acabar desmotivando ou sair, procurar uma outra coisa, e isso acaba desestruturando
a equipe, né? Quando você tem muita gente. Por isso que eu acho que o ideal é você ter uma equipe ali de 2 a 4 pessoas, pessoas que você conhece, que são mais próximas, que você sabe que vai poder dedicar ali no tempo, né? Para fazer aquele jogo. E é legal também, por isso que eu falo que é importante colocar um prazo menor para começar a fazer, porque você vai, mais fácil você ficar motivado por 3 meses do que você ficar motivado por 3 anos, né? Então, e na hora que você termina esse jogo, lança ele, você acaba ganhando um gás para começar o outro, né? E essa parte de montar a equipe, muita gente se conhece por faculdade, por eventos, por associações de jogos na cidade, até online, né? Hoje em dia tem muita gente que se conhece por fórum e acaba fazendo um jogo totalmente online, então tem várias formas de encontrar uns amigos. Aí, depois, né, amigo que vira sócio. Depois a gente entra para a parte da pré-produção, e a parte da pré-produção eu acho interessante falar porque o jogo tem uma particularidade, né? O jogo é um software. Então, eu conheço muitas pessoas que falam que vão fazer um jogo e acaba gastando meses escrevendo como que vai ser o jogo, escrevendo a história do jogo, às vezes fazendo arte do jogo, mas sem programar nada. Isso eu acho que é um erro, porque o jogo é um software, igual eu falei, então ele tem que ser interativo. O primeiro passo do jogo tem que ser a mecânica dele, tem que ser o desenvolvimento dele, né? É claro que você precisa ter uma ideia antes, pensar o que você vai fazer, mas de novo, não fica muito agarrado na ideia, né? À medida que você vai implementando, ela vai mudando bastante. Então, essa pré-produção ela é importante para você ter uma demo, um protótipo do seu jogo, né? Uma parte jogável que você já pode mostrar para as pessoas para ver se é interessante ou não, e às vezes também até já postar em alguns sites da internet para o pessoal poder jogar e ver se vai gostar do jogo ou não. E aí depois entra a parte da produção principal, que aí é onde você vai desenvolver o seu jogo por inteiro, né? E hoje em dia está muito comum o Early Access, que é quando você desenvolve o jogo enquanto ele está lançado. Então isso é bem interessante, porque você pode publicar o jogo na Steam, no Itch, em alguma loja, e as pessoas podem comprar o jogo não completo e já te dar feedback, aí você vai desenvolvendo junto com a comunidade. A gente fez isso com o Rogue Summoner e foi muito interessante, porque você recebe muito feedback, então o jogo melhora bastante e você pode ir recebendo e melhorando. E também tem uma dinâmica legal, porque você acaba, tipo assim, um dia que você está meio desanimado, você recebe um feedback de alguém, aí você fica animado. Então, assim, os ciclos acabam sendo muito mais rápidos e mais interessantes, porque quando você está fazendo um jogo sem mostrar para ninguém, você acaba ficando muito tempo ali no desenvolvimento sem ter ninguém jogando, e isso pode acabar sendo um processo mais longo, mais penoso, e quando você já está com o jogo à mostra, né, para as pessoas jogarem, ele é bem mais dinâmico. Mas, de novo, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Aí depois entra na parte do alpha, que é quando você já tem o jogo todo completo, mas faltando a parte de arte, né, faltando terminar os acabamentos do jogo. Entra na parte beta, que aí sim é o jogo final, pronto para testes, e a parte de release, né, que aí é o momento que você lança o jogo por si só. E aí, né, uma das coisas que eu mais gosto do mercado de jogos é que ele é muito interdisciplinar. Ou seja, existem várias funções diferentes e que você pode exercer num jogo. Aqui eu peguei só né, funções do desenvolvimento, né, tirando marketing, negócios. Então isso aqui é para fazer o jogo existir. E olha como já tem várias coisas, né? O produtor seria o gerente de projetos, né? A pessoa que vai organizar aquela equipe. Tem os game testers, que são as pessoas que vão testar o jogo. E é interessante falar que em equipes menores, a pessoa acaba fazendo várias coisas, né? Então, assim, você não tem um produtor, um game tester, um sound designer, um programador. Não, a própria equipe ali faz várias coisas ao mesmo tempo e também tem que se policiar, né? Se gerenciar muito bem. Só fazendo um parênteses, né? Na TDZ Games, que a gente fez o Helios e o Apoema, a gente tinha uma equipe de cerca de 10 pessoas. Os jogos que a gente fazia eram maiores, então a gente teve uma equipe, e essas pessoas eram tanto presencial quanto à distância também.
e então a gente já tinha cargos mais definidos, né? Programadores, artistas 2D, 3D, pessoas que faziam a música. E agora com a Gamecraft no Rogue Summoner, a equipe tá só eu e meu irmão. A gente acabou decidindo ficar só nós dois fazendo o jogo por enquanto. E essa decisão, igual eu falei, tem seus lados positivos e seus lados negativos, mas a gente tomou essa decisão de ter uma equipe menor. E então o que acontece? A gente acaba tendo que vestir muito mais camisas diferentes. Mas eu acho isso um processo bem interessante, eu gosto bastante. Isso é até importante, até para quem quer trabalhar em alguma outra empresa e falar assim, eu quero ser só programador. Mas você conhecer as outras áreas, a área de arte, de música, é importante porque você vai ter uma visão do processo como um todo, né? Então, voltando aqui, só para a gente passar. Então, tem o produtor, o game tester, o sound designer, que é quem vai fazer os efeitos sonoros e também quem vai fazer a música, né, do jogo. O designer de narrativa, que é quem vai fazer a história, né? Aqueles jogos que tem uma história maior. O level designer, que é quem vai montar os levels do jogo, como que vai ser, se vai ser por exemplo, um jogo do Mario, como é que vai ser o level, onde que vai ter monstro, onde que vai ter pulo. O game designer, de novo, ele é responsável pelas mecânicas do jogo, né? Eu acho que o game designer é o responsável pelo coração do jogo, que é o que o jogo vai ser, né? O jogo é sobre o quê, quais são as interações que o jogo vai ter. A gente tem a parte de programadores, né? Que eles dividiram bastante em áreas diferentes: programador de inteligência artificial, programador de ferramenta, 3D, programador generalista, programador de rede, né? Se o jogo for online, programador de engine, se você for usar a sua própria engine, ou às vezes você está usando alguma outra engine, como a Unity e Unreal, e está fazendo alguma modificação nela. E ali, na parte verde, a gente tem os artistas, né? Tem o artista conceitual, quem vai fazer uma arte para dar inspiração para o visual, para o jogo. Aí tem o artista 2D e o 3D, né? O 3D, ele cuida, né, se o jogo for 3D, e o 2D se o jogo for 2D, e aí tem tanto o animador quanto o modelador, né? O animador, tanto no 2D também e 3D, ele vai animar os personagens. Aí tem o artista de VFX. VFX é quando tem as explosões, são as partículas do jogo, e a UI, que é a interface. Então, dito isso, você já viu que já tem várias carreiras diferentes dentro do jogo. O William abriu a câmera, sabe, viu alguma Isso. pergunta aí? Deixa eu aproveitar que você falou que um Claro. monte de quadradinho colorido no slide anterior aí. O Giovanni mandou aqui, Bacana. boa noite. Qual ou quais áreas de conhecimento, arte, programação, inteligência artificial, áudio, dentre outros, de uma empresa de games que traz mais complexidade para se manter e para evoluir no mercado brasileiro? Legal, bacana, Giovanni, muito obrigado pela pergunta. Se for o Giovanni que eu conheço, um grande abraço para você. Merlo. Eu acho que é ele mesmo. E então, a área de jogos aqui no Brasil, ela tem um problema que é programadores de engine, né? Programadores de engine é uma área bem específica que hoje, né, tem muitas ferramentas como Unreal, como Unity, o pessoal acaba aprendendo a programar nessas ferramentas, mas quando você precisa de modificar ela, precisa de fazer algum plugin a mais, alguma coisa sob medida para o seu jogo mesmo, isso acaba sofrendo. Mas isso é uma área bem complicada, não só no Brasil, isso no mundo inteiro. Eu acho que é uma das coisas que mais se valorizam na área de programação. A área de inteligência artificial de jogos, ela não é muito complexa, porque a inteligência artificial do jogo ela é bem diferente da inteligência artificial que a gente tem ali de machine learning, de RPA, de outras áreas. A inteligência artificial do jogo ela é mais burrinha ali, sabe? Porque o comportamento dos personagens não são uma coisa tão complexa. Está começando a surgir alguns jogos que usam técnicas avançadas, né, deep learning, para começar a prever
certas coisas, mas isso ainda não está muito comum, porque você requer um poder computacional muito grande e o jogo já é um software bem complexo, né? Por exemplo, o Rogue Summoner, que é o nosso jogo, ele é do estilo roguelike, ou seja, ele tem coisas procedurais, então as dungeons, né, os calabouços, eles são feitos de forma procedural, com inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial bem simples e bem scriptada, sabe? A gente tem que controlar bastante a experiência do jogador. Em termos de arte, tem muito artista bom aqui no Brasil, tem até muitos artistas que foram para fora trabalhar, programador também, né? O que eu falei é que falta programadores específicos, mas também não tem tanta necessidade assim. Você pode fazer um jogo sem precisar de ter alguém que entenda de engine, né? Game designer é um parênteses legal, porque todo mundo que começa a fazer jogo quer ser game designer, né? Só que porque é o mais legal pensar sobre o jogo. Só que o grande problema de ser game designer é que você é, você precisa saber alguma coisa a mais. Ninguém contrata só o game designer. Você pode ser o game designer, mas tem que ser ou pelo menos um artista, ou um programador e talvez um músico. Mas eu acho que a arte e a programação são as áreas mais fundamentais do jogo, né? Então o game designer precisa de ter, principalmente quem está começando, ter uma outra capacidade ali. E também temos muitos músicos, né, sound designers aqui no Brasil que mandam muito bem e produtores também, que é o pessoal que gerencia o projeto, né? Isso é uma coisa importante se falar, porque o jogo ele é bem difícil de gerenciar, né? É muito comum ver jogos, até jogos bilionários, né, de empresas lá de fora, que atrasam, né? Porque o jogo é um software muito complexo e gerenciar o escopo dele, o cronograma dele é uma coisa bem complicada. Mas é uma coisa que a gente pode até falar sobre o Rogue Summoner, por estar só eu e meu irmão desenvolvendo, a gente conseguiu trabalhar muito bem. Então, assim, a gente gastou exatamente o tempo que a gente preveu para fazer cada coisa. Então, quanto menor a equipe, né, essa é uma das vantagens, mais fácil de organizar, de gerenciar, e quanto maior, mais complicado fica, né? Ainda mais por o jogo ser tão interdisciplinar, né, multidisciplinar, com áreas tão diferentes, mas elas têm que conversar entre si, e isso acaba gerando uma complexidade bem grande no gerenciamento. E aí, continuando aqui, falando agora sobre as carreiras, né, sobre o que você pode fazer no mercado de jogos, a mais óbvia, né, e a mais comum aqui no Brasil, principalmente, que não tem tanto emprego, né, agora começou a surgir mais oportunidade, mas lá fora tem muito mais empresas do que aqui, é o empreendedor. O empreendedor aqui é quem junta com um amigo, que vira sócio para fazer um jogo, né? Então, todo mundo que está desenvolvendo o próprio jogo, eu considero o empreendedor, né? E depois eu vou dar um foco maior, né, para esse perfil, né, que é justamente o meu perfil, né, no mercado de jogos. Mas e aí depois a gente tem algumas outras áreas, né, o desenvolvedor, artista, músico e tester. Eu peguei algumas, mas tem outras áreas também, que aqui é quando você quer trabalhar numa outra empresa, né? Como eu falei, a gente tem vários exemplos de brasileiros trabalhando em empresas lá de fora, né? Não sei quem conhece o God of War, quem modelou o Kratos, né, que é o personagem principal de uma das maiores franquias do mundo, é um brasileiro. Ele é o gerente de arte lá na Santa Mônica Studios. Então tem muito brasileiro trabalhando lá fora, mas é importante dizer que essa pessoa tem que começar fazendo jogos aqui. Nenhuma empresa lá de fora vai contratar alguém que nunca fez nenhum jogo, que não tem nada para mostrar, né? Igual eu falei, não é suficiente você ter só o seu diploma, você tem que realmente mostrar que você sabe, né? E eu acho que a arte é a área que você acaba conseguindo mostrar melhor o seu trabalho, porque ela é bem visual, né? O seu portfólio ali de seus desenhos, suas artes 3D, a música também entra bastante nisso. O desenvolvedor é um pouco mais difícil, porque o programador você não consegue mostrar o código, né? Então o programador ele realmente tem que desenvolver jogo para falar assim, olha, esse jogo aqui eu fiz. Então ele realmente tem que ir do início ao fim. E o tester é a pessoa que é uma das carreiras de entrada, né, mais comuns, que é você entra numa empresa para ficar jogando e testando o jogo. Mas muita gente fala assim, super legal, eu quero trabalhar como tester, mas é importante fazer um parênteses que é um trabalho muito cansativo, porque não é só jogar o jogo, é procurar erro, né? E quando você encontra um erro,
você tem que replicar esse erro, né? Então, assim, por exemplo, você está andando aí do nada, você caiu no abismo, por exemplo, tinha um buraco lá, e depois você vai ter que voltar, entender exatamente aonde que é esse buraco para você escrever uma mensagem para o programador falando assim, olha, quando eu estava jogando, aconteceu, eu tive que fazer esse e esse passo, aí deu esse problema, então assim, é um trabalho bem cansativo, mas é um dos trabalhos que mais é de entrada assim, para o pessoal que quer começar lá fora. Tem também, igual eu falei, muita oportunidade aqui no Brasil de empresa que contrata desenvolvedor, artista, músico, então você também pode começar aqui no Brasil, numa empresa menor, e depois ir para fora. A gente também tem o pessoal de marketing PR, né, que é quem vai trabalhar com essa parte né, de divulgação do jogo, vai ser uma pessoa que tem que escrever muito bem, se comunicar muito bem, e aqui eu ponho mais um parênteses, né, que pode ser o business developer, né, muitas empresas de jogos, elas buscam ali uma publisher, por exemplo, né, que é alguém que vai investir no seu jogo, então elas contratam uma pessoa para participar de evento, para fazer contato com o publisher, então ali o marketing PR e o business developer também é uma carreira, e essas pessoas costumam trabalhar para outras, né? O que pode acontecer também é, por exemplo, você ser empreendedor e ter uma pessoa na sua equipe que é marketing, mas eu acho que a pessoa vai ter que fazer alguma coisa a mais, porque em grande parte do desenvolvimento, às vezes você não tem um trabalho de marketing, depende muito do tipo da empresa, né? Mas o marketing, se ele não for feito, por exemplo, na GameCraft, né? Eu e meu irmão, a gente, em algum momento, a gente para e nós mesmos fazemos o marketing na empresa, né? Então é uma função que a própria equipe costuma fazer. Mas se você quer trabalhar numa empresa maior, ou às vezes ser um freelance de marketing, isso também é uma oportunidade. Consultor, que aí são pessoas que já têm certa experiência, né, no mercado de jogos e é contratado para compartilhar um pouco do que sabe com outras pessoas. Temos também o freelancer, que, igual eu falei, arte e música é muito comum. Você ser contratado para fazer pedaço de uma arte, pedaço de uma música, de um jogo, né? Isso costuma ser muito à distância mesmo, então é um trabalho bem interessante. Programador freelancer é um pouco mais complicado, porque a gente tem a dificuldade mesmo, né, de desenvolver código de alguma coisa que já está pronta. Então, se tem algumas coisas, por exemplo, fazer o port, que é lançar o jogo para um PlayStation. Então, isso costuma acontecer, né, você ser contratado para fazer uma parte do desenvolvimento, mas isso não é tão comum, né, mais comum na área de arte e música. Publisher, que são empresas que investem em jogos, né, voltadas para jogos, então ela investe no jogo, então além de dar dinheiro, ela também costuma fazer o marketing, aceleradora, né, igual startup, também temos aceleradora de jogos, aqui em BH a gente tem o Raja Valley, que tem interesse em jogos, tem também a Playbor, que é uma empresa de aceleração de jogos, e também tem o investidor, que aí, da vez ele investir no jogo, né, igual a Publisher, ele investe na empresa inteira, né. Ó, o William voltou aí, tem mais alguma pergunta? Você está mutado, William, o microfone. Para não te interromper, esqueci de religar. Claro. Só para aproveitar a sua palhinha, amanhã, último dia da Inforuso, último dia da trilha de jogos digitais, vamos ter o Raja Ventures fazendo uma apresentação para a gente aqui, tá? Legal, bacana. Legal. Eu até vi hoje, eles abriram, eu acho que mais um programa de aceleração, se não me engano, o quinto ou sexto, né? Então eles são bem Isso. ativos aqui em Belo Horizonte. E aí, para você ter É, sua referência aí, estamos por 15, 16 minutos aí para terminar. tá, beleza. Como o pessoal tá abrindo as perguntas, eu vou falar até o final, aí quando você quiser me interromper, a gente interrompe com a pergunta. Então já pode ir jogando as perguntas, pessoal. Então, só falando mais um parênteses sobre né, o Raja Ventures, eu conheço muitas empresas de jogos aqui de Belo Horizonte que receberam investimento deles, então assim, eles já têm um portfólio bem grande de empresas de jogos, então é super interessante o trabalho deles. E aí, agora falando um pouco sobre como você pode ganhar dinheiro com jogos, né, quando você está empreendendo, o mais direto, mais comum é um jogo de entretenimento, que é quando você faz um jogo para o PlayStation, para Steam, por Xbox, para o Nintendo Switch, seu próprio jogo, né? Ou para celular, para o mobile. Então, isso é o que a gente faz na GameCraft, né? Só que é o mais legal, mas também é o mais arriscado, porque quando é um produto ali que você não sabe
quanto que vai vender, se vai dar certo ou não. Então, assim, é uma área de bastante risco. E aí, o que acontece, né? Muitas empresas acabam fazendo essas três de baixo para poder financiar as de cima, né? Isso é muito comum. Eu e meu irmão, a gente empreendeu em outras áreas para a gente poder levantar um dinheiro para voltar para jogos, porque o problema de ter a sua empresa de jogo fazendo várias coisas ao mesmo tempo é que você acaba perdendo um pouco o foco, né? É difícil de, às vezes você está agarrado de trabalho, não está conseguindo fazer o seu jogo. Então, o que a gente fez foi, a gente acumulou um dinheiro para a gente poder viver um tempo ali fazendo nosso jogo antes de começar a entrar caixa, porque esse é um problema, né, no mercado de jogos. Você só vai receber dinheiro se você não tiver um investidor e tal quando você lançar. Então você demora, o teu produto tem que estar completo para você começar. Então algumas empresas acabam indo para esse caminho de adver games, que são jogos de marketing, né? Por exemplo, a Coca-Cola contrata você para fazer um jogo para promover a marca deles, que costumam ser jogos mais simples, mais rápidos, né? Jogos sérios e treinamento, são jogos que empresas contratam você para fazer algum jogo de simulação ali, por exemplo, a Vale vai contratar um jogo para simular como que seria estar na mina, a Fiat vai fazer um jogo para simular chão de fábrica, isso é muito comum também, para poder treinar o pessoal que acaba de entrar ali na equipe. Jogos sobre demanda, que aí que pode acontecer, por exemplo, eu tenho dinheiro aqui e eu quero investir em alguma equipe para fazer o meu jogo. Isso acaba acontecendo mais quando é uma empresa que já tem uma certa experiência, né? Às vezes a própria publisher chega ali, olha, eu vou contratar alguém para fazer um jogo. Isso também eu conheço exemplos aqui de Belo Horizonte. O pessoal da Patada, eles estão fazendo um jogo para uma empresa lá dos Estados Unidos, eles contrataram ele para fazer um jogo de entretenimento com o foco que eles têm. Então isso é bem comum acontecer também. Então a primeira é a forma mais arriscada, as outras três é sob demanda, né? Ou seja, a pessoa vai tem uma demanda ali, um trabalho e vai te pagar X para isso. O jogo você vai fazer e não sabe se vai dar certo ou não, mas o retorno também pode ser bem maior. Então é legal você ter né, saber dessas oportunidades para você gerenciar bem a sua equipe, porque o mais importante no mercado de jogos é realmente sobreviver nele, né? Você viver de jogo, né? E para isso você não pode morrer na praia, e é a grande dificuldade ali no empreendedorismo, né? Porque não vai ser no primeiro jogo. Muita gente entra assim, eu vou gastar toda a minha energia nesse primeiro jogo porque eu acho que vou ganhar muito dinheiro nele, mas não é o que acontece na maioria das vezes, né? Beleza, tem dois casos, mas o mais comum é você tem que fazer vários jogos para você ficar bom em fazer seu jogo para alguém pagar por ele, né, gente? Porque pensa só, hoje tem tantos jogos no mercado, por que ele vai querer pagar o seu? Você tem que ter algum diferencial e você tem que ser bom em fazer jogo, né? Imagina, igual filme, né? O primeiro filme desses diretores famosos não foi tão bom. Eles tiveram que ir melhorando nessa arte de fazer filme, fazer jogo, até alguém comprar. Então, o grande objetivo ali é você viver disso até chegar no nível bom que você vai fazer jogos que as pessoas querem jogar, né? E por isso que é importante fazer jogos menores, porque aí você consegue ter ciclos menores de aprendizado. E também, às vezes, você fica muito tempo num jogo e não vai ser um jogo tão bom porque é seu primeiro jogo, sabe? Então é melhor você gastar mais tempo quando você já tiver expertise suficiente para você saber que vai valer a pena. E agora, vou falar um pouco sobre como financiar, né, o seu jogo. Então, você acabou de montar a sua equipe e você quer lançar esse jogo, né? O que você precisa de fazer? O mais comum é o financiamento próprio, né? Para quem está começando, você tem que começar ali a investir no seu próprio tempo mesmo ali para fazer o seu jogo. Existem alguns casos de empresas que no seu primeiro jogo conseguiu uma publisher, que é quem investe no seu jogo, mas para isso você tem que ter uma demo, pelo menos. Você precisa ter alguma coisa jogável ali. Então, de qualquer forma, você vai ter que começar com o seu próprio dinheiro, né? E aí depois talvez você consiga uma publisher. Mas eu acho interessante, né? Tem muita gente que acaba se prendendo muito em publisher no início, tipo assim, só vou fazer meu jogo se tiver uma publisher. Não, pense num jogo que você consiga fazer sem nenhum dinheiro, mesmo que dure 1 mês, 2 meses, para você poder realmente terminar, porque esse pessoal que investe, eles
procuram pessoas que têm mais experiência. E qualquer um desses investidores, eles vão querer pessoas com mais experiências para, né, para fazer o jogo. Então, o principal caminho é investir seu próprio dinheiro, seu tempo ali. Às vezes você tem que ter alguma coisa guardada para ficar um tempo fazendo o jogo. Às vezes você trabalha, isso é muito comum também, trabalha de manhã e de tarde, faz o jogo de noite. Tem muitos casos de sucesso no mercado de pessoas que fizeram um jogo assim e acabaram conseguindo independência financeira para poder focar em jogos, né? Aqui no Brasil tem um caso de um professor que fazia jogo, que dava aula, e aí acabou fazendo um jogo, aí lançou o jogo deu um dinheiro legal para ele poder largar a escola e viver fazendo jogos. Lá fora também tem vários exemplos. Então, aí depois tem a publisher, que eu falei, que é quem vai investir no seu jogo, ele vai querer ter alguma coisa jogável ali. Então a publisher ela pode entrar tanto no início, só com a demo, ou mais no final do jogo, aí vai depender do tanto que você tem a capacidade de convencer ela. A aceleradora, que aí eles procuram muito empresas no início. Aqui, igual eu falei, tem a Playboy Raja Ventures aqui em Belo Horizonte. No Brasil tem algumas outras, vocês podem procurar. Empréstimo, mas que eu não acho que é uma forma muito interessante, né, de você pegar um empréstimo no seu primeiro jogo. Editais, tem alguns editais, tanto federal como a Ancine, quanto local, Sebrae, vocês podem procurar isso também. Investidor, que aí é quem vai investir na sua empresa, né? Igual eu falei, em vez de investir no seu jogo. Então, essa pessoa ela está mais interessada na equipe, em você mostrar que você vai conseguir fazer vários jogos para transformar essa empresa lucrativa. A publisher já não está nem aí para sua empresa, ela quer saber do jogo. Então, essa diferença entre os dois. Tem fundos de investimento que são em pessoas, né, que deram certo fazendo o jogo, que criaram um fundo de investir em outros jogos, né? Isso é bem legal. Esse Indie Fund é o mais famoso deles. Financiamento coletivo, tem o Kickstarter, o Catarse. Para quem não sabe, financiamento coletivo é uma vaquinha online, que aí você vai, como se você estivesse vendendo o seu jogo antes dele ser lançado, né? Então, você coloca lá no Kickstarter e fala assim, olha, eu quero fazer esse jogo. Aí você mostra um trailer, às vezes põe uma demo para alguém poder jogar e fala assim, mas eu não tenho grana, preciso de grana. Aí o pessoal vai, compra, é como se estivesse comprando o jogo antes do lançamento para ele estar apostando em você. Então, assim, por exemplo, eu preciso de 80 mil de reais para fazer o jogo. Então, 80 mil reais são, sei lá, 1.000 pessoas têm que comprar o meu jogo. Aí eu vou, coloco lá, aí se as pessoas comprarem, eu chegar a 80 mil reais, eu termino, desenvolvo o jogo com esse dinheiro, e quando o jogo lançar, eu passo para quem comprou. Agora eu vou falar um pouco sobre monetização dos jogos, né? A gente tem o Premium, que é o mais comum, que é quando você vende o seu jogo, ele custa 10 reais, a pessoa compra por 10 reais e ela tem ali acesso total ao jogo, né? Isso é muito comum no PlayStation, na Steam, no Xbox, os jogos free to play, que são jogos de graça, que ganham dinheiro com ads, né, que são anúncios dentro do jogo. Então a pessoa baixa o jogo, joga de graça, mas vai assistir a alguns anúncios ali para ganhar dinheiro. Isso é mais comum nos jogos mobile, mas tem premium em jogo de mobile e tem free to play em PC também, mas é mais comum nessas plataformas. Compra dentro do jogo, que é muito comum em mobile também, é quando você joga o jogo de graça e aí tem algum item, alguma coisa que você pode comprar, mas também tem jogos de PC, né? O Counter-Strike, League of Legends, o jogo, o Counter-Strike é pago, mas é barato, o League of Legends é de graça, você pode comprar skin, o DLC é como se fosse se tivesse comprado um pedaço maior do jogo. O jogo lançou isso, aí você quer comprar uma fase a mais, chama DLC, né? A assinatura, que é muito comum em jogos de MMO, né? Que são os jogos de multiplayer, RPG, que a pessoa paga por mês, como se fosse o Netflix ali, né? Ela paga por mês para ter acesso ao jogo. Doação também, isso está ficando cada vez mais comum. A gente tem o Patreon, o Padrinho, que a pessoa, o que ela faz? Ela faz o jogo, põe de graça, e aí ela tem um lugar que a pessoa pode doar mensalmente para manter. Então eu falo tipo assim, olha, eu preciso de 5 mil reais por mês para viver. Eu vou fazer meus jogos de graça, mas se eu não tiver 5 mil reais eu vou parar. Aí a própria comunidade fala assim, então vamos pagar ali, eu dou 10, eu dou 20, eu dou 30, a pessoa ganha ali e pode viver disso, além de outras formas também. Falando um pouco sobre o mercado mineiro, né, aqui em Belo Horizonte principalmente, mas a associação atinge Minas Gerais inteira, tem a Gaming, Associação Mineira de Jogos.
O Brasil tem praticamente uma associação em cada estado. E a associação é legal porque é um conjunto de empresas, né? Eu fui um dos fundadores da Gaming, eu já fui até vice-presidente durante um tempo, né? Acho que foi de 2016 a 2018. Hoje já está em outro pessoal lá, outra galera, mas são os próprios desenvolvedores que se juntam, né, para fazer associação, porque uma coisa legal do mercado de jogos é que ele, ele não é muito competitivo no sentido assim das pessoas se verem como competidoras. O sucesso de um é bom para mim, porque a pessoa pode jogar vários jogos e ter várias empresas em Belo Horizonte, né, no Brasil, dando certo, quer dizer que vai trazer mais atenção, eu vou ter mais profissionais bons também na área, né, para a gente poder trabalhar em conjunto. Então, o mercado de jogos ele é muito amigável nesse sentido, o pessoal gosta de trocar bastante experiência, e aqui quem tem interesse, né, pode entrar no Facebook. A Gaming faz muita Game Jam, que são maratonas de programação de jogos, enfim, eventos, né, agora por um tempinho só evento online, mas também tem muito evento, então assim, é bem interessante. Né? E aqui eu peguei algumas empresas do Brasil, primeiro falando sobre as daqui de BH, Ludicside faz jogo mobile, Umbu faz jogo de PC, Long Hat de PC também, Gamecraft, que é a empresa minha, do meu irmão, essas são de Belo Horizonte, tem muitas outras aqui de Belo Horizonte que eu não coloquei, acho que são umas 50, se não me engano. A maior empresa do Brasil é a Wildlife, antiga TFG, saiu até uma reportagem recente que eles estão valendo 3 bilhões de dólares, eles tiveram uma rodada e agora estão valendo 3 bilhões, então assim, eles são muito grandes, uma das maiores empresas do Brasil, eles são focados em jogos free-to-play mobile, igual a TAPS também, lá de São Paulo. A Aquiles é uma empresa lá do Sul, que faz jogo de PC, faz mobile também, de PlayStation, eles fazem vários tipos de jogos. Essas três, TAPS, Wildlife, Aquiles, são as que mais contratam aqui no Brasil, né? A Wildlife tem 700 pessoas, a TAPS tem umas 100, a Aquiles também, então eles são bem grandes. A Behold é uma das empresas mais famosas, né? Fizeram Knights of Pen and Paper, fizeram Chrome Squad, a Kiwibyte, Cat Nigri, Bad Minions, Void Studio, enfim, acho que no Brasil tem umas 300, 400 empresas, acho que até mais, de jogos, enfim, são muitas empresas e tem muita oportunidade. Essas são as ferramentas, né? As mais comuns são Unity, Unreal e Game Maker para fazer jogo. Todas elas gratuitas, né? A Unity você começa a pagar de determinado momento, todas elas você paga quando você começa a ganhar muito dinheiro, mas você pode começar gratuito, então você baixa, já pode usar e e tem muito tutorial, de novo, né, online, então não tem desculpa nenhuma para a pessoa não começar. Tem algumas de arte, Adobe Photoshop, Autodesk, Fmod de música, Autodesk animação 3D, o Adobe Photoshop 2D, e ali a cabecinha ali, porque tem alguns cursos de jogos, né, que em Belo Horizonte a gente tem da FUMEC, da PUC, graduação em jogos, para quem quer se especializar, mas de novo você também pode aprender muito em casa mesmo. Essas são as principais plataformas para você lançar. Hoje você consegue lançar um jogo dentro do né, aqui, dentro daqui de casa eu consigo lançar um jogo para PlayStation, Xbox, Steam, então a gente já está com uma barreira de entrada bem menor. A Steam é a principal do PC, né, mas tem o itch.io e o Epic Games também. O Itch, ele é interessante para quem está começando, porque é bem fácil de lançar jogo lá, então tem muito jogo de graça. Então, assim, o que eu sugiro se você estiver fazendo um jogo com seus amigos e quer ter uma interação com o público, lança no Itch. Se tiver um pouco mais de certeza, vai para Steam, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox também. Aí já é mais complicado de lançar, você tem que mostrar seu jogo para eles, mas, de novo, essa interação é super possível. Eu já lancei um jogo no PlayStation, conheço gente que já lançou essas plataformas, e também tem os jogos mobile, né? O App Store, Google Play, que também é comum, né? Bem comum. E não existe nenhuma melhor que a outra, né? Muita gente fala assim, mercado mobile é melhor? Não, PC, não, console. Eu acho assim, todas têm suas vantagens e desvantagens, e muitas você consegue lançar um jogo para todas elas, né? Então vai depender muito do seu objetivo. Para finalizar aqui, eu vou mostrar aqui 2 eventos, que são os maiores eventos de jogos do Brasil, que é o Big e o SB Games, né? O SB Games vai ser online esse ano, o Big vai ser ano que vem. São eventos que você pode participar para você conhecer outros desenvolvedores e também submeter o seu jogo. E só colocando aqui,
esse é o meu contato, né? Meu site. E o que eu coloco aqui é essa estrada de start, porque eu acho que quem quer mexer com o jogo não tem desculpa nenhuma, né? Tem todas as ferramentas ali. O que falta é você pegar, começar para fazer. E se tiver alguma dúvida, não sei se vai ter tempo para responder mais alguma pergunta. E eu também estou à disposição para responder por e-mail, pessoal. É isso aí, William. Legal, legal. Muito conteúdo. Não temos mais tempo para perguntas, não, mas aí tem os seus contatos, pessoal. Se for o caso, vou tomar liberdade de sugerir que eles façam contato com você para tirar Com dúvidas, uma coisa desse certeza. tipo. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Acho que foi muito conteúdo para a gente poder digerir, entender melhor como funciona. Agradecer e já sucesso para você aí. Muito Muito obrigado. obrigado, William. Espero que o pessoal tenha gostado. Fiquem à vontade aí para me contactar. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Falou, meu caro. Um abraço, pessoal. Falou, pessoal.